Fala aí, aqui é o Ossan, e hoje a gente vai falar do capítulo 1163 de One Piece. O vídeo vai ser menor do que o normal, por falta de tempo mesmo, então eu vou acelerar aqui e focar nos pontos que eu quero falar mais a respeito. Como sempre, isso aqui não é um vídeo de ler mangá, é uma conversa entre fãs, então se quiser falar algo que eu não disse, ou falar sobre algo específico, deixa um comentário aí e a gente conversa lá, beleza? Então bora pro capítulo. Primeiro de tudo, que é muito bizarro a ideia do Imo tá ali em cima do corpo do Saturn, como se fosse um parasita, em vez de estar dominando o corpo dele igual ele fez com a Gunko. E ele ataca todo mundo que ele vê pela frente, porque o Imo é bem aquele vilão que a única coisa que importa no mundo é ele mesmo, e pegando ali até um pouco do pessoal do bando do Roger. Infelizmente, uma coisa que eu queria pelo jeito não vai acontecer. O Gaban e o Rayleigh, eles realmente não vão participar ali da briga também, eles continuam focados nas suas tarefas específicas. E eu achei muito legal a gente ver o Garp ali sendo muito Ruffy, falando alto ali coisas que ele não deveria falar, deixando todo mundo nervoso porque ele tá ofendendo o Gorosei. Tô gostando bastante de como o Garp tá sendo desenvolvido até aqui. E começa ali o confronto entre o Shebeck e o Imo. O Garp continua enlouquecendo os marinheiros. As partes dele nesse capítulo, ignorando totalmente quem ele tá atacando, estão muito boa. E a gente tem essa questão dessa promessa que eu não vou ficar falando, porque por mais que tenha teorias, eu achei tudo muito vago. Eu quero saber mais sobre como era a relação do Davy Jones com o Joy Boy. Se eles eram aliados ou inimigos. Eu tô bem mais interessado nisso. Aparentemente todos os herdeiros, né? Eles carregam o D no nome, mas será que a vontade dos D vem todas de uma mesma origem, ou elas podiam ter a mesma meta no passado e mesmo assim serem de grupos diferentes? Dois grupos que teriam objetivos parecidos, mas com formas diferentes de chegar até lá, e que provavelmente lidariam com a situação de forma diferente depois que alcançassem esses objetivos. Eu estou bem mais curioso sobre essa parte histórica dos personagens do que sobre o que é a promessa em si. E vemos aí o Capitão John, que realmente tem a fruta do Kid, ser o primeiro Rocks a se mostrar um traidor, tirando o babaca que não foi pra ilha, né? Que ficou lá na ilha deles. Ele usa a habilidade para puxar todos os tesouros. E aí como é que ele ia embora? Se eles vieram tudo no mesmo navio? Será que ele ia roubar um navio da marinha? Mas não dá nem tempo, porque ele já toma uma do em breve traidor número 2, também chamado de Ganzui, usando a Akuma no Mi do Mr. Five lá de Arabasta. E o Dragon só se lasca, vai voando junto com os tesouros ali. E eu acho que aqui o Capitão John acabou ajudando, porque baseado no que a Marinha fez com os civis no capítulo passado, eu não acho que levar a criança para os marinheiros era a melhor ideia que o Dragon podia ter tido. Mas ele tá numa situação super complicada, porque ele é fraco aqui, ele ia confiar em quem, né? O Dragon fez a parte dele muito bem para quem tinha tão pouca condição, mas foi bem o destino mesmo quem salvou o Shanks aqui. Eu espero que o Dragon do futuro ele tenha ligado os pontos e entendido que o bebê sobreviveu, porque senão imagina que merda, né? Ele até hoje pensando que foi completamente inútil nesse acontecimento todo. E o que será o tal do tesouro do Capitão John que o Bug quer tanto? Eu tava pensando que a maioria dos zumbis de Thriller Bark, que são do bando do Rocks, tinham rodado aqui na ilha mesmo. Mas eu vi que no SBS 49, o Oda conta que o Capitão John foi morto pela própria tripulação por esconder deles o paradeiro do tesouro. Às vezes ele não conseguiu tesouro nenhum, escondeu para não passar vergonha. Imagina o Bug encontrando o tesouro, aí quando ele abre o baú, o tesouro é um álbum de figurinhas, edição limitada, das Piratas Kuja, da época que a Gloriosa era Imperatriz. Já pensou? E acho legal citar que o Shiki foi perguntar o porquê do Ganzui ter atacado o John. Dá a entender que o Shiki ainda estava dentro do combinado do bando, que eles iam coexistir e se beneficiar um dos outros. A ideia original era pegar tudo que eles pudessem e dividir depois. E parece que os principais ali do bando estavam se atendo a essa ideia. Mas aí vem os Zé Ruelas mais inúteis do bando para fazer a cagada. E o John parece ser um belo de um merdinha, mesmo se ele já foi derrotado só com isso. E aqui o Ganzui já vai se mostrando o traidor número 2 de God Valley, atacando o Shiki, assim como ele atacou o John, pelas costas ainda por cima, para impedir ele de ir atrás dos tesouros. E novamente vale citar que o Shiki nem atacou ele nem nada, ele só veio questionar o porquê dele ter atacado o John e ele estava indo embora atrás dos tesouros. O babaca aqui foi 100% o Ganzui.
Mas eu acho que no capítulo seguinte a gente vai ver o Shiki dar uma surra no Ganzui. Eu aposto nisso. E pelo jeito foi aqui que a tripulação do Rocks começou a cair. Mas é interessante ver que eram os mais merdinhas ali que eram os traidores. O Shiki parece ser bem leal àqueles que estão do lado dele, por interesse, mas funciona. Pelo menos por enquanto. A gente vê no capítulo 0 como ele queria se unir com o Roger para dominar o mundo. Então ele parece respeitar as parcerias dele, por mais que elas sejam por interesse. E é o que estava acontecendo aqui, pelo que dá a entender. Ele estava seguindo o plano, por mais que ele também não estivesse contente em estar naquele bando, mas ele estava se beneficiando ali de alguma maneira. E o Shiki é um personagem muito bom, que acabou sendo muito desvalorizado por causa do filme, do Strong World. Eu acho que na linha do tempo canônica, o Luffy daquela época nunca teria vencido o Shiki. Ele peitou o Garp e o Sengoku e causou uma destruição enorme em Marineford antes de ser preso, e eu não colocaria o Luffy daquela época nem perto do nível deles. Então eu acho que o filme ele cagou muito a moral que o Shiki podia ter e o que ele podia se tornar na história. Porque o pessoal tem essa conversa, né? O Shiki não presta, ele perdeu pro Luffy pré-time skip. Mas aquele Shiki não é canônico. O Shiki canônico lutou com o Garp e o Sengoku. Esse Shiki que a gente vê aqui, perder pro Luffy lá daquela época, não faz sentido nenhum. E pra alegria dos marinheiros, o Garp continua ofendendo o Gorosei e partindo pra cima. Mesmo com todo mundo tentando impedir, mas ele é realmente tão inconsequente quanto o Luffy, e ele lembra até o próprio Roger aqui um pouco nesse momento, quando ele corre na frente para tentar lutar contra o Oden primeiro, só que sem os membros do bando colados nele. A Lilin volta loucaça com o Kaido, pronta para atacar ele, e o safado ainda provoca ela. Aí na página seguinte eu sinceramente não faço ideia do que ela fez. Se ela tentou atacar o Kaido, se ela entrou na onda e atacou o Imo, eu realmente não consegui entender o que ela fez. E o interessante é que fora o Shebeck, ninguém aqui sequer sabe por que esse cara é um inimigo. Cada um vem ali com o seu golpe nomeado, e o Newgate finalmente tendo um golpe nomeado, achei bem legal, mas eu achei que essa cena acabou ficando comprometida pela quantidade de pessoas envolvidas. Eu entendo a grandeza do momento, deve ser a junção de pessoas mais fortes que a gente já viu no mangá até hoje, e por isso mesmo que eu acho que podia ser melhor. Sei lá, não é que eu não gostei, eu achei legal, mas parece que por ter gente demais na imagem, parece que ficou faltando alguma coisa, e tem muita luta icônica com desenho absurdo do Oda no mangá, então eu achei que aqui podia ter sido melhor. A sensação que essa página me passa é que o poder desses golpes todos foi muito inferior ao que realmente é, mesmo com toda a reverberação de hack que teve depois. A gente viu o Kamusari do Roger contra o Oden, a gente viu o Galaxy Impact do Garp em Hachinosu, a gente viu os golpes do Barba Branca em Marineford, os confrontos do Shebeck contra o Harald. Então, apesar de eu entender a grandeza da cena, perto de algumas desses momentos específicos, o desenho aqui não pareceu para mim ter tanto impacto. O Galaxy Impact do Garp fez um estrago gigantesco em Hachinosu. E se o Garp não estava no auge aqui ainda, ele também não, ele já passou do auge dele lá. Então tinha que ser pelo menos igual ali. Mas eu acho que eu estou pedindo demais e não ia ter como desenhar tudo isso. Porque é o que eu falei, tem personagens demais envolvidos. Mas mudando de personagem, todo mundo percebeu isso, mas vale citar que o Kaido não teve nem tempo de pensar no nome pro golpe dele, e o golpe dele se chama literalmente Dragão. Ele abriu a boca e gritou Dragão. É louco, né? Imagina você come a Akuma no Mi do Chopper e a primeira coisa que você grita é Tanuki. Não, pera. Imagina você come a fruta do Chopper e a primeira coisa que você grita quando vai dar um golpe é Humano! Bem doido, né? E eu não sei o que o Sengoku entende por se aliar com alguém, mas se lutar ao lado de alguém contra outra pessoa já for considerado se aliar, o Garp se aliou aqui muito mais do que só com o Roger. E eu sinceramente não faço ideia de como ele continuou na marinha depois disso tudo, porque ele atacou diretamente o atual governante do mundo, não foi nem um soquinho num Tenryubito igual o Luffy fez. Ele atacou o Imo. Eu quero entender por que ele ficou na marinha. Aceitou ser chamado de herói e ainda querer que os meninos lá também se tornassem marinheiros. Talvez ele, sei lá, tenha sido chantageado de alguma forma, não sei. É estranho porque
ele não parece ter mudado de postura no decorrer dos anos, então ainda continua sendo muito difícil de entender. Os golpes combinados causam uma onda de hack que derruba muita gente pela ilha, e eu fiquei confuso aqui se o hack era do Imo ou dos golpes juntos que reverberaram pela ilha inteira. Mas depois de ver um pessoal comentando por aí, eu concordo que foi dos golpes. Porque se fosse um hack tão absurdo do Imo, eles não estariam ali de conversinha logo depois disso. Iam, no mínimo, ter ficado ali impressionados. E a gente vê que eles estão bem cagando e andando ali, né? Sem a menor ideia do que eles estão enfrentando de verdade. O Rayleigh continua fugindo com a Shaq e dando ordens pro pessoal pegar os tesouros, que é o gancho perfeito para eles pegarem todo o baú que avistarem pelo caminho, e assim na correria levar o Baby Shanks junto com eles. Baby Shanks, do 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 do. Baby Shanks, do 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 do. Baby Shanks. E aqui pra mim é a parte mais importante do capítulo, onde descobrimos quem é a mãe do Shanks. E ela não é ninguém mais, ninguém menos do que Uzumaki Kushina. A gente vê um bebê Shanks de cabelo vermelho executar perfeitamente um jutsu de substituição para poder fugir. O bebê tinha 3 segundos e meio de vida e já estava sendo cotado para ser o próximo Hokage. E outro mistério também foi revelado aqui. Agora que a gente sabe que o Shanks é um shinobi, a gente sabe que na verdade ele é filho único, e o Shenrock não é nada mais que um clone das sombras que ele mantém desde criança para ser infiltrado no governo mundial. Eu sempre soube que o Shanks tinha muito potencial. Mas brincadeiras à parte, vocês sabem que One Piece tem tudo pra ir pelo mesmo caminho de Naruto, né? Eu não terminei Naruto ainda, eu sou um fracasso como otaku nesse ponto. Mas eu já vi muito que falam por aí sobre o final e sobre outros mangás que têm esse mesmo tipo de final. Então quem não curtiu o final de Naruto já vai se preparando. Como eu disse, como eu nunca terminei Naruto, eu não posso falar se o final é bom ou ruim. Mas eu digo que, mesmo finais nesse estilo, eles podem ser bons se eles tiverem uma boa preparação. Então não é questão de ser parecido com Naruto ou não, mas sim se vai ter uma boa construção até lá. Queira ou não, menino da promessa, o Luffy já é. É filho de não sei quem, neto de não sei quem, moleque que estica virou Nika, Deus do Sol, guerreiro da libertação. Eu já tive a minha época de ter ficado bastante bravo com isso, mas agora eu tô aceitando melhor o que o Oda tá querendo fazer aqui. O Kaido e a Big Mom continuam parecendo dois irmãos brigando, e deve ser daí que ela vem com a ideia de que ela deu a fruta pra ele, já que a fruta era dela e ele só foi e pegou, então ela roubou do Ivankov. Então ela deu a possibilidade do Kaido poder roubar ela. É isso. Então ela foi o caminho pra ele ter a fruta. Pronto, eu te dei a fruta, Kaido, é isso. O Roger e o Garp competindo ali pra ver quem fez o maior estrago. Nem parece que o Garp veio aqui pra caçar eles, ele virou um crianção do nada. E enquanto isso a Melecona começa a se regenerar. Provavelmente o Imo tem Akuma no Mi de Amoeba. O Imo percebe a Ares e o Teach pela floresta, e aqui eu reforço o que eu falei no vídeo anterior, que depois disso tudo quem tem que derrotar o Imo é o Barba Negra, porque ele ainda criança foi ameaçado pelo Imo, tanto ele quanto a mãe, e ainda correndo o risco de serem atacados pelo próprio pai. Mas o Shebek tenta atacar o Imo novamente, e aí vem o que eu não queria, mas que estava difícil de pensar em outra maneira de seguir com a história. O Shebek é perfurado, Domi reverseado e induzido a atacar a própria família. E o mangá termina com... o capítulo termina com todos vendo o Shebek ali tomando o Domi reverse e começando a se transformar. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que o mangá tivesse acabado nesse clímax aqui, antes dele se transformar totalmente, para mostrar que ele conseguiria de alguma forma resistir ao ataque. Eu acho que esse é um final muito merda para um personagem tão bom. Mas eu não consigo pensar em outra forma de alguém lutar contra ele aqui sem ser desse jeito, porque o Shebek nunca foi o inimigo aqui nesses acontecimentos. Isso parece estar bem claro para todo mundo. E eu espero que a Ares ainda esteja viva e que ela vá ter um papel importante no futuro do mangá. Pronto, falei. E se o Shebek tiver de alguma maneira vivo dentro do Barba Negra ou algo desse tipo, eu também aceito. Pronto, falei de novo. Eu queria muito que de alguma maneira o Shebek resistisse pelo menos um pouco ao Domi Reverse. Eu vi muitas teorias sobre quais são os preparativos que o Domi Reverse precisa para ser usado. Tipo que a pessoa tem que estar na terra natal dela ou ser da realeza. Mas eu acho tudo muito vago. Ainda mais que cada vez foi feito de um jeito diferente. Lá em Elbaf, ele cortou o braço do Brog, pegou lá o Death Note dele, fez toda uma encenação dramática e teve todo o movimento da marca aparecendo embaixo do Brog. Ele afundar e ser convertido. Aqui ele deu 2 furos no Shebek e tá resolvido.
Fora que antes disso, o clã do Shebeck já tinha sido reverseado e ele nem tava na ilha ainda. Então eu não sei, eu acho que eu vou esperar o Oda explicar, porque tá complicado. Talvez a Gunko lá precisou do livrinho porque o Imo não tava lá diretamente, igual ele tá aqui. Ou o livrinho foi só pra summonar as armas lá que ela usou. Vai saber. E finalizando aqui sobre o painel que eu citei no vídeo anterior, do capítulo 1096, onde o Roger fala "Espere Rocks" e o Shebeck fala pra ele sair do caminho. Agora eu consigo imaginar essa cena de outra maneira. Eu consigo imaginar ela com o Roger falando "Espere Rocks" quando ele vai tentar fazer alguma coisa a mando do Imo, e essa resposta do Shebeck vem com ele já estando ali reverse domiado. Mas reforçando também que eu espero muito que o Shebeck resista a essa dominação, nem que seja um pouco. Ele tem sido um personagem absurdo e eu queria muito ver alguém desafiando essa dominação sem precisar que um Nika venha sempre ao resgate. Seria legal se as pessoas especiais que podem desafiar ele não fossem só as que carregam a vontade do Joy Boy, mas a do David Jones também. Aí tipo, o Luffy poderia desafiar ele com a luz e o Barba Negra com as trevas, algo desse tipo assim. Mas agora eu não sei como é que isso vai desenrolar, porque o mentirosinho do Sengoku fala dessa abobrinha do Roger e Garp contra Shebeck. Mas o Kaido e a Lin Lin estão ali, o Newgate tá ali, todo mundo tá envolvido. Então é complicado chegar nessa situação, mas vamos ver aí no próximo capítulo. Mas comenta aí se quiser dar uma opinião sobre o que eu falei, sobre o capítulo, sobre qualquer coisa de One Piece, e a gente continua a conversa nos comentários, beleza? Então eu fico por aqui, fui!